Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje com um tema que vai ser muito legal, um tema que o pessoal sempre comenta sobre ele. Então, nessa live a gente vai trazer então algumas soluções para vocês então sobre falta de tempo e como se organizar melhor então para você conseguir estudar e conseguir alcançar os seus objetivos quanto ao inglês. Então olha só pessoal, e no final a gente vai ter um bônus bem legal, que vai ser 5 curiosidades sobre os Estados Unidos e 5 curiosidades sobre o Reino Unido também, ok? Então olha só pessoal, já para começar, falando um pouquinho sobre essa questão de falta de tempo, hoje em dia o ativo, né, o bem mais precioso que a gente tem é, sem dúvida nenhuma, o tempo. Então, quando a primeira coisa que a gente pensa em falar quando surge alguma coisa nova, né, quando surge alguma coisa que não é prioridade pra gente eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, a gente simplesmente diz não tenho tempo. E a primeira coisa, pessoal, a se fazer é para você ver assim, peraí, será que eu não estou fazendo isso porque eu não tenho tempo ou porque isso não é prioridade para mim? Ok? Então, você tem que rever os seus objetivos, tudo que você está fazendo. E se essas coisas novas que você está querendo colocar, se você não está conseguindo fazer elas, porque realmente você não tem tempo ou porque elas não são prioridades na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você então vai começar a aprender inglês. E aí, deixa eu dar um exemplo comparativo aqui. Vamos supor que você vai correr uma maratona. Eu já corro maratonas, ultramaratonas já há alguns anos. E quando a gente vai correr uma maratona, você não vai simplesmente chegar lá e correr uma maratona. Não, peraí, vou comprar o meu ingresso para maratona e já vou lá correr essa maratona. Não, você vai ter que então se preparar primeiro. Então, ou seja, por exemplo, depois de aproximadamente, eu acredito que 1 ano e pouco, mais ou menos, começando a correr, é que eu consegui finalmente conseguir correr uma maratona. Então, como é que foi isso? Por exemplo, eu comecei primeiro correndo 1 quilômetro, 2, 3, 5 quilômetros. E aí nisso eu fui devagarzinho, 7, 8, 10 quilômetros, até que chegou um dia que eu falei assim, caraca, eu tô correndo 10 quilômetros, 12, 13 e tal. E aí foi que eu falei assim, peraí, então agora eu acho que eu tô pronto pra meia maratona. E fui lá, corri meia maratona e nisso, né, isso já tinha sido ali mais ou menos um ano mais ou menos depois de ter começado a correr. E com 1 ano e meio eu falei assim, agora eu acredito que eu tô pronto. Mas, ou seja, foi um passo de cada vez. E, pessoal, com o inglês é a mesma coisa. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem aquela coisa de assim, do imediatismo, né? De, por exemplo, eu vou chegar lá e vou correr e vou ser fluente em 6 meses. Olha só, pessoal, essa coisa de ser fluente em 3 meses ou 6 meses, deixa eu só ver aqui se está tudo certinho. Só conferir aqui para ver se está tudo ok. Alright. Gravando. Ok, beleza. Tá tudo certo. Tá, então, olha só, pessoal. E aí, o que acontece? Para você alcançar, né, um nível de comunicação em inglês ali, que você realmente consiga se comunicar bem em inglês, você vai ter que passar por várias etapas. Então, por exemplo, primeiro, você vai ter que aprender pronúncias, vai aprender algumas palavras soltas, depois vai começar a aprender algumas palavras fechadas, vai começar a aprender outros conteúdos ali que não palavras soltas, e aí até você realmente conseguir chegar nesse ponto. Pessoal, olha só, eu vou fechar esse comentário aqui, deixa eu só chamar aqui nossa convidada aqui, a Teacher Mônica Fischer,
Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Ok, she is there. Mônica, good evening. Is everything okay? Tudo certo? Yeah, everything okay. All I was right. here just trying to work some things out, but tudo bem. Ok. Você está falando de onde mesmo? Relembra pra gente, por favor, qual cidade aí nos Estados Unidos? Eu estou aqui em New Jersey, perto de Princeton. Jersey, perto de Princeton. Princeton. Isso, Ok, Princeton. quase o nome de Princeton. Ok, o mesmo nome da cidade lá do Reino Unido, se eu não me engano. É, Princeton. parece que tem. Eu acho que tem. Deve Ou, ter ou se mudar alguma coisinha ou outra. Princeton. 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 Princeton tem também, sim, 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 Princeton. sim. Legal, legal. Mônica, então, e aí, quantas horas são aí? Aí são quantas horas a mais do que o horário de Brasília? Nessa época do ano, estamos aqui 1 hora antes de Brasília. 1 hora antes. Então aí tá super cedo. Ok. Tá super cedão aí também. Tá. Mônica, Mônica, então vamos lá. Olha só, nosso tema hoje. Eu estava conversando aqui, né, com o pessoal enquanto você entrava, estava falando sobre os processos de, por exemplo, por que que as pessoas. Vamos lá, nosso tema, reforçando aqui, falta de tempo e como conseguir se organizar para essa falta de tempo, né, para o inglês. E depois a gente vai trazer uns bônus aí, que é 5 curiosidades sobre os Estados Unidos e 5 curiosidades sobre o Reino Unido. Então, Mônica, e aí eu estava explicando aqui já para o pessoal assim, por exemplo, para resolver essa questão da falta de tempo e conseguir se organizar, a pessoa tem que primeiro saber como funciona o processo da coisa. Uma vez que ela entende como funciona o processo, ela vai falar assim: ah, peraí, agora então eu acredito que eu consigo me organizar para conseguir tempo. E a pessoa só vai conseguir ter tempo para uma coisa que é prioridade para ela. Se a pessoa não tem aquilo como prioridade, ela simplesmente não vai arrumar tempo. Por exemplo, hoje em Uhum. dia, quando você pergunta para a pessoa assim, o que que você tá, nossa, o que que você vai estar fazendo tal dia, o que que você vai fazer em tal horário? Ah, eu não sei, eu tô sem tempo para fazer outras coisas. Todo mundo, ninguém tem tempo. Então, o maior ativo hoje o que a gente tem de mais precioso hoje em dia é o tempo. Então, Mônica, então a gente já se apresentou, né, numa outra live. Pessoal, se vocês não viram a live minha com a Mônica, entre lá no canal do YouTube dela ou entre lá no meu canal do YouTube. Vocês vão ver uma outra live que a gente fez. Ela fala um bocado sobre ela, eu falo um bocado sobre mim. E bora lá então entregar esse conteúdo aqui direto ao ponto para o pessoal. Mônica, então falta de tempo. O que que você acredita? Quais seriam, como que a pessoa vai conseguir se organizar melhor para estudar inglês e como que ela vai resolver essa questão de, eu não tenho tempo para inglês, eu não tenho tempo para estudar. Como é que você age com isso com os seus alunos, com o pessoal por aí? Eu gosto muito de colocar para os meus alunos, sempre, tanto no meu curso online, quando eu fazia também minhas aulas individuais, colocar para eles aquela questão do porquê. Qual é o seu porquê? Porque muitas vezes as pessoas sabem o que é tenho que aprender a falar o idioma tal. As pessoas sabem que é para conseguir um trabalho melhor ou para conseguir um, um aumento numa promoção ou para viajar, mas elas ainda assim não sabem o real porquê. Então eu gosto de colocar isso para a pessoa antes dela se organizar, antes de propor para ela um schedule, uma agenda de organização, sempre para a pessoa saber qual é o real porquê dela. Tem até uma palestra bem legal do Simon Sinek, que ele explica essa história do porquê. Que geralmente as pessoas sabem o quê, mas elas nunca sabem o real motivo, o porquê mesmo. E
É muito interessante você perguntar para si mesmo, para que que eu estou fazendo isso? E aí, porque muita gente vai falar, eu E estou depois o fazendo isso, porquê, né? eu estou Para fazendo quê e isso, por quê? eu estou fazendo isso para conseguir um emprego melhor. Mas para que você quer um emprego melhor? Mas por que Para você quer um ganhar emprego mais. melhor, né? Mas para Por que quê? você quer ganhar mais? Então, se você começa a perguntar o para quê, para quê, para quê, para quê, você finalmente vai chegar no seu real motivo. Então, antes de se organizar, você saber exatamente o seu motivo, porque o motivo superficial, ele, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o motivo é para conseguir uma promoção, é para ganhar Tá. mais, Então mas eu vou o começar já então te perguntando, vamos colocar os exemplos nossos então. Qual foi o seu porquê de ter aprendido inglês? Como que você achou o seu porquê e qual foi o seu porquê? é, eu não, assim, eu não tive essa coisa do para ganhar mais, para eu tive o meu porquê era me sentir realizada, sentir aquela sensação de dever cumprido mesmo. E E por que esse dever, e essa essa sensação de é realização? porque Por quê? essa Por que que você sensação de queria se sentir completude, realizada? isso, porque essa sensação de completude é, aumenta a minha autoestima, me faz sentir que eu posso alcançar meus objetivos. Muitas pessoas, quando elas param para pensar nesse porquê, elas acabam descobrindo que é para dar para as pessoas que elas amam, que elas gostam muito, as condições que hoje elas não conseguem dar. Aí é que as pessoas caem na real. O meu motivo não é só uma promoção no trabalho. O meu motivo é proporcionar para as pessoas com quem eu realmente me importo condições melhores. Eu estou fazendo isso porque tem pessoas com quem eu me importo e eu vou proporcionar algo melhor para elas se eu conseguir aprender a falar aquela língua. Legal, Então, tem muita gente que chega nessa resposta. E aí, a legal, partir legal. desse porquê, a partir de saber o seu real motivo, aí você vai sentar e vai fazer Legal, legal. Vamos lá uma então, só para a gente ser um organização pouco do mais seu objetivos tempo, então né? nas respostas. Então, É. olha só, em primeiro seria para quê, né? Eu vou aprender isso. Por exemplo, Uhum, eu vou aprender inglês para viajar, né? Por que que você quer viajar, né? Eu quero viajar porque eu uhum. quero conhecer o mundo. Por que então que eu preciso do inglês para conhecer o mundo? Para fazer novas amizades. Por que que eu quero fazer novas amizades? Porque eu quero, sei lá, abrir os horizontes. Para que que você quer aprender inglês? Para trabalhar. Por que que você quer aprender inglês para trabalhar? Porque eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor. Por que que você quer um emprego melhor, um salário melhor? Para dar uma condição de vida melhor para minha família ou para os meus filhos ou para, sei lá, para comprar meu carrão, para fazer as coisas que eu quero, né? Então sempre, porque eu assisto Simon Sinek, já vai fazer mais de um ano e meio, quase todos os dias na hora do almoço, quando eu não assisto Gary Vee, eu assisto Simon Sinek. Essa palestra do porquê dele lá do TED, eu já assisti ela no mínimo umas 10 vezes, além do livro dele também, É bem de legal, alguns né? outros livros. É. Então, sim, sim. Então, assim, então realmente o porquê, ele é uma coisa muito importante que a pessoa tem que primeiro se perguntar o porquê. E a gente já deu esses exemplos. Vamos seguir então, para a gente conseguir ser bem dinâmico aqui. Olha só, então falta de tempo. Como conseguir se organizar? Então a pessoa, primeiro, ela foi lá, viu o seu para quê, viu o seu porquê, e aí ela falou Uhum. assim: não, então faz sentido, eu quero estudar o inglês para isso, por causa disso. E aí, como é que ela vai se organizar, na sua opinião? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. A forma de organização que eu passo para os meus alunos e para os meus seguidores, para os alunos, é geralmente assim. Você vai, por exemplo, estudar entre 30 minutos a uma hora por dia. Mas espera aí, eu estou de férias e não sei o quê, e agora eu posso estudar 3, 4 horas por dia. Aí eu falo assim, opa, peraí, calma aí. Não vai 3, 4 horas por dia não, que você vai dar uma overdose de estudos aí, ali você vai chegar a um ponto que você vai falar assim, caraca,
eu estudei um mês durante 3 horas, 4 horas por dia e o negócio não rendeu, então esse negócio não é para mim. Então, o inglês, como eu estava explicando aqui antes de você entrar, eu sou maratonista e ultramaratonista, e até eu chegar a maratonas e ultramaratonas, que é correr mais do que maratonas, eu levei anos para isso. Então, assim, por quê? Por quê? Porque eu precisei me preparar para tudo isso. Eu precisei de seguir etapas. Primeiro eu corri 3 quilômetros, depois 5, depois 10, depois 15, depois 20, depois 30, para depois 40 e 42, depois uma maratona e para depois uma ultramaratona. Então, você precisa de seguir um processo. E vamos supor que eu falo assim, um mês eu vou correr uma maratona, eu nunca corri na minha vida nem 5 quilômetros. Eu simplesmente vou desistir no meio do processo porque sei lá, eu não estou preparado, eu não me preparei para aquilo. A mesma coisa acontece com o inglês. Se a pessoa vai lá estudar um mês, ela fala assim, eu estou com um mês de férias, vou maratonar inglês, vou fazer 3, 4 horas por dia, vai chegar no final do mês, ela vai falar assim, caraca, eu não consegui correr a maratona, quebrei no meio do caminho, me lasquei no meio do caminho. Ou seja, não consegui aprender inglês, não é para mim, não consigo esse negócio de inglês, não é para mim. Então, o que eu sempre recomendo é siga passos, etapas. Primeira coisa, saia fora desse pessoal que fala assim, fluência em 3 meses, fluência em um mês. Isso aí não... olha só, até acontece com algumas pessoas, mas são casos raros. A fluência, geralmente, ela leva em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio. E para você conseguir se comunicar de forma básica em inglês, geralmente aí em torno de talvez 1 ano, 6 meses a 1 ano, a pessoa está conseguindo se comunicar. Se ela focar ali, estudando entre 30 minutos a 1 hora por dia. Você mesmo, Mônica, citou o seu exemplo que você levou anos até conseguir se comunicar, estudando ali sozinha, lutando ali, né? Você não tinha um curso, um professor. Então, você é um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo vivo disso. E a gente está aqui para mostrar a realidade, não sei lá, um conto de fadas que vai fazer as pessoas começarem e desistir no meio do caminho. Então, para fechar o meu raciocínio aqui, e curioso já para ouvir os seus pontos de vista aí, porque eu amo aprender. Por exemplo, eu tenho as minhas formas de lidar, mas eu amo aprender com outros professores, outras formas de lidar com a situação, porque aquilo a gente sempre vai agregando ali. Eu falo, caraca, peraí, olha só, o que a Mônica falou, ou o que a teacher tal falou, eu posso acrescentar aqui e eu posso fazer um diferencial para o meu aluno, pode ficar melhor ainda. Então, assim, 30 minutos por dia, entre 30 minutos a 1 hora, não faça mais que isso. Tenta um pouquinho de manhã, se você não consegue, por exemplo, tem aquela pessoa que fala assim à noite, eu não consigo, eu coloco para estudar à noite, mas eu chego cansado, aí eu começo a estudar e durmo. Peraí, então você não pode estudar à noite. Porque à noite você já está cansado, você já está destruído à noite. Então, mas eu não consigo na hora do almoço, porque eu estou no meio do dia, é difícil para mim. Pô, então, peraí, então faz de manhã. Então você tem que dar um jeito de manhã. Entende? Então a pessoa vai ver qual é o horário melhor para ela e fazer ali, 30 minutos a 1 hora por dia. Então olha só, as principais coisas que eu recomendo. Vou recomendar 5 coisas aqui. Ter um professor que acompanhe a pessoa, um teacher ali, que a pessoa goste, que ela se sinta bem, que confie nesse teacher, nessa pessoa. Ter um curso, ou os materiais, ou esse professor. Ter um filme que ela gosta muito, uma série, um filme que ela já assistiu, e ela vai repetir aquele negócio 10 mil vezes e vai gostar. Tem muita gente que gosta de Friends, tem muita gente que repete Friends a vida inteira e ama aquilo. Então, pronto. Um podcast ou músicas que você gosta. O que mais? E também um livro. Eu recomendo muito ter um livro. Não precisa ser um livro complexo. Pode ser um livro mais básico, como, por exemplo, O Pequeno Príncipe em inglês. The Little Prince. Então, pega isso, um livro, uma série que você gosta. Esteja com um professor que você admire, que você reconheça o trabalho dele, com um método que você confie, e 30 minutinhos a 1 hora por dia. E tudo isso aí, coloca na sua mente que dentro de 6 meses a 1 ano você vai estar conseguindo se comunicar de forma básica, em conversação em inglês, você vai conseguir fazer todas as suas viagens que você quiser, por exemplo, ou trabalhar em algum local também, você já vai conseguir estar apto para isso. E dentro de 2 anos e meio a 3 anos e meio, você vai conseguir alcançar a fluência. Consequentemente,
você vai conseguir falar com naturalidade, entender com naturalidade, porque você está no processo. Então, pega uma pessoa que você confia, pega um livro, pega uma série, pega materiais, pega uma metodologia e só fica em frente. 30 minutinhos, 1 hora por dia. 6 meses a 1 ano você vai conseguir um resultado de nível de comunicação básica. Entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, 3 anos e meio, você vai conseguir se comunicar com naturalidade no idioma. Mônica, eu queria já deixar esse ponto de vista meu, essa organização, justamente porque assim, eu já estava falando um pouco sobre isso lá no começo do vídeo e aqui foi meio que a conclusão de tudo isso que eu estava dizendo. E estou curioso, então, para saber a sua opinião sobre, então, né, como, para essa falta de tempo, como que a pessoa vai conseguir se organizar. Na verdade, a gente já falou que a falta de tempo é em função de não ser prioridade e a pessoa não saber o porquê. Então, já demos a solução. O inglês tem que ser uma prioridade na sua vida. Para você ter ele como prioridade, você tem que ter ele como... você tem que saber o porquê que você está aprendendo nele, está aprendendo ele, e aí você vai começar, peraí, agora sim, faz sentido eu aprender o inglês por tal e tal e tal motivo. Esse é o meu porquê, e aí você vai conseguir colocar na sua mente que ele é uma prioridade para você. E a organização, para se organizar, eu dei aqui os meus exemplos, e é contigo. Bora lá. Então, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, inclusive eu disponibilizo para eles umas folhas, uns modelos, para que eles escrevam isso aí que você falou, basicamente, esse planejamento, colocar no papel, assim, começar com aquela coluna, né? O que eu vou fazer? O que vai ser essa prática minha? Na primeira coluna, colocar, tá, eu vou praticar o meu listening, vou escutar aí os podcasts que você falou. Eu preciso escrever. Então na primeira coluna colocar assim, basicamente o que você vai fazer. Eu vou planejar aqui. Eu vou escrever um e-mail. Eu vou ouvir um podcast. Eu vou assistir, sei lá, 10 minutos daquela série lá favorita, daquele filme. Enfim, eu vou aumentar meu vocabulário a respeito de um determinado assunto. Fazer uma lista do quê? O que é que eu quero aprender? E aí, na segunda coluna, colocar quanto tempo por dia eu vou utilizar naquilo ali. Eu vou utilizar aí 20 minutos, mas o ideal é que você seja realista. Como você falou do negócio das 3 horas, a pessoa fica assim, eu tô de férias, vou fazer 4 horas. Você tem que ser realista. Se você sabe, cada pessoa sabe mais do que ninguém o tempo que ela tem no dia para fazer uma determinada atividade. Se essa pessoa tem só meia hora por dia, então que ela seja realista e coloque lá que ela vai usar 30 minutos por dia. E aí, na terceira coluna, colocar que recursos que eu vou utilizar. Por exemplo, eu quero treinar o listening com podcast. Tá, mas o que eu vou usar para treinar meu listening com podcast? Com que eu vou usar sei lá, aquele aplicativo XYZ, ou eu vou entrar num site so and so lá e para escutar. Então, na terceira coluna, colocar exatamente os recursos que ele vai utilizar, ele ou ela vai utilizar. Então, é bem legal você colocar no papel mesmo o que você pretende fazer. Porque muitas vezes a gente só fala que vai fazer e a gente fala e as palavras se perdem. Então, é legal, eu sempre proponho muito papel, escrever, colocar ali o que realmente eu quero fazer, quanto tempo eu vou utilizar naquilo ali. E depois também a pessoa se autoavaliar, a pessoa olhar para a semana que passou e ver, eu usei os 20 minutos para escutar podcast essa semana, eu usei minha meia hora lá que eu posso, que é realista, que é a única coisa que eu posso naquele dia. Eu utilizei aquela meia hora para
para assistir aquele programa lá que eu gosto, ou aqueles vídeos do YouTube que eu gosto. Enfim, eu acho que a pessoa tem que se avaliar. E aí, vamos supor, a pessoa planeja isso aí de segunda a sexta ou de segunda a Se sábado, policiar, tá? então, talvez, né? Vamos supor, ela escreve, eu vou aprender 10 novas palavras por dia, por exemplo, e vou aprender, colocar 10 novas frases. E aí, vamos supor, ela faz um check-out ali, né? Toda semana, por exemplo. Isso, O que eu porque fiz aí o na que semana acontece? passada? Será que, peraí, eu fiz tal coisa, mas faltou tal coisa. E ela aí sempre Isso. se avaliando, né? Isso, e aí no final daquele período ali que você se propôs, que você anotou o que você queria fazer, se você vê que não deu conta de fazer uma determinada coisa, você já sabe que para a semana seguinte você vai colocar aquilo que você não conseguiu fazer na semana anterior. É legal fazer isso porque você começa a materializar mesmo, né? A ver realmente o que você fez. Porque muitas vezes a gente só fala que vai fazer uma coisa e a gente acaba, as palavras se perdem no vento. Então é legal você escrever o que você planeja. Segunda-feira vou usar meia hora fazendo isso. Terça vou usar 20 minutos fazendo aquilo. E aí no fim da semana Dá uns você exemplos volta e práticos vê. pra gente, por favor, Mônica. Por exemplo, o que que você recomenda geralmente? Vamos supor, você falou assim, segunda-feira isso, terça aquilo. Dá uns exemplos assim para quem tá vendo aqui e fala assim, peraí, mas aquilo o quê? Talvez a pessoa Tá, tá por assim, exemplo, aquilo o quê? segunda-feira eu vou utilizar meia hora do meu dia para rever o que o meu teacher, que a minha professora me ensinou de novidades ali, de vocabulário, de gramática. Vou entrar e vou ler de novo sozinho. Por meia hora, 20 minutos, vou entrar ali e vou fazer isso. Na terça-feira, eu vou praticar a minha escrita. Vou utilizar 20 minutos do meu dia para escrever, utilizando o que eu tenho aprendido de novidades aí ultimamente. Aprendi um vocabulário novo? Deixa eu escrever umas frases aqui com esse vocabulário novo. Deixa eu escrever uma carta com esse vocabulário novo que eu aprendi. Ou escrever uma entrada de um diário com esse vocabulário novo que eu aprendi. Quarta-feira, vou treinar o meu listening. Vou entrar lá no YouTube, vou assistir um vídeo de um assunto que eu goste, um vídeo de 5 minutos, 10. Vou assistir primeiro o vídeo lá, só tentando entender o que estão falando. Depois eu assisto o vídeo de novo, mas com as legendas. Então, isso aí é na quarta. Aí na quinta-feira, eu quero treinar um pouco aqui do meu speaking. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício de gravação de voz. Eu vou gravar a mim mesmo falando, lendo aqui um diálogo que eu aprendi recentemente nas minhas aulas com o meu professor ou num curso que eu esteja fazendo. Vou praticar a minha pronúncia hoje, falando junto com o áudio. Pode ser o mesmo áudio que você utiliza aí para fazer o seu listening no podcast. Fala junto, faz um exercício de shadowing. Para quem não sabe o que é shadowing, é você falar junto com o áudio. Você não repetir depois, mas falar junto. Aí, na sexta-feira, por exemplo, eu quero aí praticar meu vocabulário, construção de vocabulário de novo. Então, eu vou fazer um exercício de memorização. Posso entrar lá e usar meus 20 minutos do dia praticando com flashcards, tipo Memrise, tipo Anki. Mas, enfim, coisas assim Legal. que... mas o que eu gosto de falar para as pessoas você tem que unir o que você gosta, né? Eu não vou forçar você a assistir um vídeo sobre um tema que você acha chato. Então, você tem que unir as coisas que você gosta com o útil, que no caso é você, Sim, né, sim. O utilizar o tempo. aprendizado de um novo idioma tem que ser algo prazeroso, né? Tá. Prazeroso, Como já, prazeroso. em função do nosso tempo aqui, que é um pouco curto, a É, gente tentou fechar lá nos 30 minutos,
para a Ah, gente, né, tentar ser um pouco mais dinâmico. Mônica, então eu acredito que é isso aí. Eu achei muito bacana esses exemplos práticos seus. E bora lá então, em frente. Então a gente iria dar como bônus para o pessoal aqui 5 curiosidades dos Estados Unidos e 5 do Reino Unido. Então bora lá. Vou passar aqui a primeira curiosidade aqui do Reino Unido. Então vamos tentar fazer aquele negócio assim com poucas palavras, tipo bate e volta, para a gente tentar fechar antes, tentar nosso não tempo estourar passa muito os 30 rápido, minutos né? aqui. Nossa. Passa muito rápido já. Então, bora lá. Olha só. Primeira curiosidade, então, sobre o Reino... Pessoal, então, olha só. Por que que a gente vai colocar a curiosidade, então, do Reino Unido e dos Estados Unidos? Eu morei um ano em Londres e viajei por muitos lugares por ali, fiz amizade com ingleses, namorei uma menina de lá, que ajuda a aprender muito as coisas de lá também. E a Mônica mora lá nos Estados Unidos há quantos anos, Mônica? 7. 7 anos. E a Mônica sabe um bocado das coisas que acontecem ali na terra do tio Sam. Então, bora lá. Pessoal, primeira curiosidade, então, do Reino Unido é a seguinte. O Reino Unido, então, ele é uma junção de 4 países diferentes. Ah, Emerson, mas que negócio é esse, então, de Grã-Bretanha e Reino Unido? Sempre eu confundo para falar. Tipo, sempre tem pessoas que chegam em mim e falam assim, Emerson, então você morou na Grã-Bretanha, você morou no Reino Unido, você morou na Inglaterra. Onde é que você morou? Peraí, que negócio é esse lá? Como é que funciona isso? Pessoal, é bem simples. Reino Unido é, vamos lá, começar pela Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é a união dos 4 países ali dentro da ilha, na verdade os 3. Opa, os 3. Que é Inglaterra, que é onde fica Londres, País de Gales, que fica um pouquinho ao norte. Estou olhando no mapa aqui para não falar coisa errada. E o País de Gales fica acima ali um pouquinho da Inglaterra, fica, na verdade, ao leste, no sul-leste, ao oeste da Inglaterra. E a Escócia fica bem ao norte. Então, a junção desses 3 países formam a Grã-Bretanha. Então, reforçando, Inglaterra, País de Gales e Escócia, ok? Emerson, então o que é o Reino Unido? O Reino Unido, dentro dessa ilha que tem Inglaterra, País de Gales e Escócia, tem uma ilha do lado, que tem as 2 Irlandas. Tem a República da Irlanda, República da Irlanda do Norte, a República da Irlanda. E tem a Irlanda do Norte, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. United Kingdom, Irlanda. Pronto, então tem a República da Irlanda e a Irlanda. A República da Irlanda, ela não faz parte. Não faz parte, então, do Reino Unido. Só a Irlanda pequenininha que fica ali mais ao norte. Então, todos esses 3 países, Inglaterra, País de Gales, mais Escócia, mais aquela Irlandazinha que fica lá no norte, que alguns chamam de Irlanda do Norte, se chama então Reino Unido, ok? Então é isso aí. E a República da Irlanda não faz parte de nenhum desses aí, que fica na ilhazinha das 2 Irlandas ali, mais ao sul. Primeira curiosidade sua, Mônica, please. Tá bom. Então, curiosidade rápida aqui, por causa do tempo, mas é que aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas só falam espanhol. E aí, as sinalizações nos lugares públicos estão sempre em inglês e espanhol. Na maioria dos lugares de grande circulação, tudo é em inglês e espanhol. Então, se algum dia, se você já viajou para cá, alguém que está assistindo, ou que ainda vai viajar, você vai ficar surpreso ou surpresa quando chegar aqui e ver que tudo está em espanhol. Legal, legal. Com isso, eu puxo. A minha explicação foi um pouco mais demorada, porque era um pouco mais complexa, mas essas aqui já são bem mais rápidas também. Olha só, então eu puxo o gancho, que era uma dica lá mais para frente, mas era uma curiosidade lá mais para frente, mas já puxando ela aqui agora. Pessoal, então o que a Mônica está dizendo aqui é praticamente um país bilíngue, os Estados Unidos, porque o pessoal fala espanhol, ou tem espanhol nos outros lugares, e a Inglaterra, na verdade, a Inglaterra, o francês já foi uma língua oficial da Inglaterra.
ali para o ano de 1600, deixa eu confirmar aqui o ano, 1066 a 1300 e tal, ou seja, durante praticamente 200 e poucos anos, os normandos do sul da França, eles invadiram, eles eram grandes conquistadores ali, invadiram a Inglaterra e durante 2 séculos e meio, mais ou menos, o idioma nativo da Inglaterra era o francês. Então o idioma já foi o francês e por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, peraí, mas os ingleses falam meio que afrancesado, né? Parece um pouco. Então talvez por isso aí. São Ah, muito legal, semelhantes e já houve essa influência aí também. legal. Segunda curiosidade. Eu vou pegar o gancho da língua, né? E assim, até esclarecer um pouco. Embora todo mundo fale espanhol, não todo mundo, embora existam muitas pessoas que só falam espanhol e não falam inglês, não é todo mundo que fala espanhol. Então Ok, você vai ver ok. que precisa-se muito de intérprete para muitas coisas. Então, por exemplo, a pessoa vai ao médico, a maioria das vezes aquele médico não domina o espanhol. Então vai ter um intérprete para ajudar aquela pessoa que não fala inglês conseguir se comunicar. É muito Legal, engraçado. legal. E E talvez vai aí, depender dos estados também, né? Que pelo que eu vi, os estados mais ao sul dos Estados Unidos, que estão ali mais na costa do sul, eles têm essa influência maior do espanhol, mais do que os do norte, por exemplo. eu acho que depende, porque na costa leste também tem muito. Aí você vai ver que existem muitas pessoas, famílias que só falam espanhol entre si, mas que precisam de um intérprete, muitas vezes. As pessoas mais velhas, não os mais jovens, os mais velhos, que migraram há muito tempo e que só ficaram se comunicando em espanhol entre a Legal, legal, comunidade ali. E aí depois vem, legal. aí pega o gancho de uma outra curiosidade, que é que aqui não há uma língua oficial. Embora, como eu disse, as pessoas, a maioria precisa de um intérprete para entender o que o outro fala em espanhol, e a maioria dos serviços, a maioria das coisas são em inglês, não há, na verdade, uma língua oficial. Então, o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos. Ok. Talvez muita gente não saiba disso. Não é a língua oficial, oficialmente não é a língua oficial. É, não é a Ok. língua. Não, os Estados Unidos não tem uma língua oficial. Legal, legal. Tá. Então bora lá. Terceira curiosidade aqui, então. Vamos pro outro lado ali do oceano, então, de novo. No Reino Unido, todos os feriados, então, britânicos são chamados de Bank Holiday. Por que eles são chamados de Bank Holiday? Porque a maioria dos feriados britânicos, na maioria deles, os comércios fecham e a maioria dos comércios fecham e os bancos também. Então, eles chamam de Bank Holiday. Bank Holiday de não sei o que, disso, daquilo. E outra curiosidade nisso é que a maioria deles são ou na sexta-feira, nas sextas-feiras ou nas segundas-feiras. Ou seja, Tá bom. bem-vindo. Não é só o Brasil que tem feriados prolongados. Então, tirando a Páscoa e um outro feriado lá, todos eles são ou na sexta ou na segunda. Então, cheio de feriado prolongado. Terceira curiosidade dos Estados Unidos, please. Então, tem uma loja aqui que se chama Target, que é a loja queridinha de todo mundo. Ela está em todos os lugares e é como se fosse assim um shopping center principalmente das mulheres. Elas adoram ir para o Target e passar horas e horas lá. Target é como se fosse uma loja de departamento? É uma loja de departamento, e assim, tem várias histórias, várias piadas que no estacionamento ficam os homens esperando as mulheres. Ficam homens lá com cadeira de, sabe, aquelas cadeiras de praia, banquinho, no estacionamento esperando, Ah, porque elas esperando passam elas horas e horas e comprarem. horas lá dentro. Ok, ok. Porque isso aí já é um outro assunto, mas faz sentido, faz sentido. Tá, bora lá então. Quarta curiosidade, então, do Reino Unido, então. Execuções em público eram consideradas atrações turísticas até o século XIX. Então, ou seja, pessoal, até o século XIX, aquela coisa de enforcar na praça, né, e tudo isso
era considerado como atrações turísticas. O pessoal vendia pacote turístico para Meu as pessoas Deus, irem lá de alguma outra região da Inglaterra. credo. Olha só que coisa, que programa. E para a galera ali que tinha mais dinheiro, né? Para a galera ali classe média alta e tal, tinha até os camarotes para assistir. E tinha um pessoal que bebia e cantarolava. Meu Deus. E, enfim, né? Muito esquisito isso para os dias de hoje, mas, enfim, execuções em público eram coisas turísticas. Quarta curiosidade, Mônica. A quarta curiosidade é que tem diferença, variação linguística nos Estados Unidos, dependendo da região, palavras, por exemplo, como refrigerante, tênis, hum, estrada, vão ter nomes diferentes. Por exemplo, refrigerante, em alguns lugares é pop, em alguns outros lugares é soda, e em alguns outros lugares é coke. Então você vai ouvir, dependendo do lugar, no sul, tem lugares em que você vai escutar alguém perguntar para você, Would you like some coke? Mas não é que eles estão perguntando se você quer Coca-Cola, estão perguntando se você quer qualquer refrigerante. Por exemplo, o tênis, né, o sapato, tem lugares que se fala tennis shoes e tem lugares que se fala sneakers. A estrada, uma parte dos Estados Unidos é chamado de highway e outra parte é freeway. Enfim, tem Freeway, essa eu assim. confesso que eu não conhecia. É, Highway, road e tal. se Beleza, mas freeway, freeway. o freeway é utilizado mais na parte no oeste, né, dos Estados Unidos. E, por exemplo, sabe aquele tipo de jantar em que você tem que levar um pratinho? Então, tem partes dos Estados Unidos que se chama de potluck. E em outras partes que eles chamam de carry-in. Carry-in dinner. Então, tem um monte de variação linguística, assim. Esses aqui são alguns Legal, exemplos. O mais famoso é o do refrigerante, que é pop, soda and coke. Dependendo do legal, lugar onde você vá. legal, legal. Como é um país transcontinental, enfim, é muito grande, é É. muito. Antes de eu Tá. falar, você talvez vai me perguntar a minha quinta. Lembra que eu tinha falado de uma quinta curiosidade, tinha pensado, mas eu descobri que eu estava errada. Uma curiosidade que eu tinha. Então, essa é a minha última curiosidade da variação linguística. Legal, legal. Porque uma coisa que eu tinha pensado, que eu tinha separado para falar, eu fui pesquisar mais a fundo e aí, enfim, paro por aqui as minhas curiosidades. Legal, legal. Vamos lá então. Eu vou ser bem breve aqui, então, para a gente tentar fechar em 43 ou 45 minutos aqui. Então, bora lá. Última curiosidade é a seguinte: o chazinho inglês não foi inventado pelos ingleses, foi inventado. Já existia isso em Portugal. E a Catarina, como é que é o nome dela? A Catarina de Bragança, filha do Dom João IV de Bragança, ela foi visitar a rainha ou algo assim, a plebe lá, alguém, e plebe não, a rainha ou alguém dali. E aí ela levou o chá e os ingleses gostaram muito daquilo e virou algo que eles consomem muito mais do que, por exemplo, quaisquer outras pessoas no mundo, acredito eu. O que sempre dizem, né? É como, por exemplo, o carnaval. Todo mundo acha que foi inventado no Brasil, mas o carnaval é uma invenção de Veneza, na Itália. E Hum. todo mundo acha que é brasileiro, porque é uma coisa muito Ah, mais comum aqui. Então, o chá foi a Catarina de Bragança, filha de Dom João IV, que levou para a Inglaterra e ficou mais popular lá. E essa foi a quinta ah, curiosidade. Mônica, antes da gente fechar, eu gostaria de te agradecer, para a gente não deixar esse vídeo muito longo. Gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado a gente trazer mais conhecimento aqui para os nossos alunos, para os nossos seguidores, para todos que acompanham, que querem melhorar o nível de inglês, que querem aprender mais inglês. E gostaria de te pedir para, se tiver alguma coisa final para nos dizer, fica à vontade. pessoal, lembre-se sempre do seu porquê. Quando você for aprender alguma coisa, pensa na essência real daquilo que você está fazendo. Qual é o seu motivo?
Isso faz muita diferença. Não precisa ser algo extraordinário, não. Às vezes o seu motivo é algo assim que é muito seu, particular, mas é aquilo que vai te mover. Então, toda vez que você tiver para desistir, pensa no seu real motivo. Às vezes é só porque você vai ficar feliz. Isso já faz uma diferença enorme. Tem coisa melhor do que fazer algo que te faça feliz, né? Aprender um idioma que te faz feliz. Então, sempre pense no seu porquê. Isso faz uma diferença muito grande mesmo. E não desistam, não desistam. Existem muitas pessoas legais aí, como o Emerson, pessoas que estão aí para ajudar E tia você, para Mônica, fazer, nós estamos aqui para então, para ajudá-los. fazer vocês irem para frente. O negócio é ir para frente, seguir em Legal. frente. Você merece isso. Você merece aprender. Você merece falar um idioma estrangeiro. Então lembre sempre, se lembra sempre do seu porquê. É muito importante. Legal, legal, show de bola. E, por exemplo, você disse, né, se importe com você ser feliz, além do seu porquê, se isso te faz feliz é o que importa. Então, porque assim, a questão do mindset, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, ah, mas eu vou aprender para quê? Se eu não sei, mas a pessoa gosta às vezes de aprender ali o negócio. Então, o que que acontece? Se você gosta daquilo e às vezes não sabe o seu porquê, vai tentando encontrar o porquê ali no meio do caminho, mas É. só porque você gosta, porque você ama aquilo, que você gosta muito, faz. Eu não sabia o meu porquê quando eu comecei a aprender. Eu só sabia que eu queria aprender muito, que eu queria quebrar barreiras, quebrar fronteiras. E o inglês, eu sabia de uma forma ou outra que aquilo iria me fazer chegar a outros pontos que eu não conseguiria sem. E fui em frente. Mônica, muito obrigado por aceitar esse convite para a gente Eu que trazer então agradeço. conhecimentos para o pessoal aqui. E tamo junto. Valeu, muito obrigado, pessoal. Todos vocês que participaram também. Mônica, see you soon and thank you so much. Muito obrigado. Thank you. Bye. See you Bye. later. Bye. See you later.